Como fazer a distribuição eletrônica do átomo de oxigênio usando o diagrama de distribuição eletrônica. Eu ensinei a construir o diagrama no vídeo anterior, então volta lá para você ver como que a gente constrói esse diagrama. E o diagrama ele serve para nos guiar em como fazer essa distribuição dos elétrons na eletrosfera de forma correta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar algumas setas na diagonais, desse jeito que eu estou fazendo aí, porque vai ser essas setas que vai nos dar a direção do que tem que vir primeiro, qual nível que a gente tem que preencher primeiro, qual subnível que a gente tem que preencher primeiro. Essas setas elas vão guiar uma ordem crescente de energia. Sempre a gente vai ter que começar pelo nível 1, que é o de mais baixa energia, até chegar no último nível que tiver na última ponta da setinha. Quando você se deparar com qualquer átomo para fazer a distribuição eletrônica, você vai ter que ter a quantidade de elétrons. Como é que a gente vai descobrir quantos elétrons tem no átomo de oxigênio? Você sempre tem pelo menos dois números que você encontra na tabela periódica mesmo. Aqui no caso do oxigênio, 8 e 16. Um deles é a quantidade de prótons, que para o átomo neutro é igual à quantidade de elétrons. E o outro número, que é o maior, é a quantidade de massa. Massa é a quantidade de prótons mais nêutrons que tem no núcleo do átomo. Então, para a gente interessa somente a quantidade de elétrons. E a gente já descobriu que são 8, porque para o átomo neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, bora lá. Como é que a gente vai distribuir esses elétrons nos níveis da eletrosfera? A gente vai sempre começar pelo 1s2, que é essa primeira setinha que a gente desenhou aí. E a gente vai seguindo essas setinhas até dar 8. Então, o número pequenininho que fica escrito, esse 2zinho, o 6, esse número elevado, é sempre a quantidade de elétrons. Então, a gente vai escrevendo até na soma der os 8 elétrons. A próxima setinha, depois do 1s2, é 2s2. Então, a gente vai escrever 2 mais 2, 4, ainda não deu. Vamos partir para a próxima. E aqui, a gente sempre vai começar pelo finalzinho da seta. Então, a gente vai sempre indo na direção da seta, começando pelo final dela. Então, agora é o 2p6. Porém, se eu somar 6 a 4 que eu já tenho aqui, eu vou passar a quantidade de elétrons que o átomo de oxigênio tem. Vai dar 10. Então, a gente não precisa colocar sempre a quantidade máxima. No vídeo anterior, eu falei que esse númerozinho elevado que a gente escreve no diagrama é a quantidade máxima de elétrons, mas não é a mínima. Então, a gente pode escrever menos que isso. Não pode passar disso, mas a gente pode escrever menos. Então, para dar os 8, eu preciso de mais 4 elétrons. Então, eu vou escrever aqui 2p4. E a distribuição eletrônica para o átomo de oxigênio neutro vai ficar assim, 1s2, 2s2, 2p4. Se eu fosse desenhar isso seguindo o modelo atômico de Bohr, eu escreveria no primeiro nível da eletrosfera 2 elétrons, que é o que tem ali no 1s2, e no segundo nível eu vou colocar 6 elétrons, porque é a soma dos elétrons que está no nível 2. Esse primeiro número que a gente escreve, lá no diagrama eu mostrei certinho, representa o nível. Então, eu tenho 2s2 e 2p4. Esses dois subníveis, S e P, estão no nível 2. Então, eles ficam juntos no mesmo nível. E aí, eu vou desenhar 6 elétrons na segunda camada. E está pronta a distribuição eletrônica do átomo de oxigênio. Se esse vídeo foi útil para você, já salva para não errar mais.